Olá a todos e todas, aqui é o professor Marcos Serral falando, dando continuidade aqui ao nosso canal de YouTube. E nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês algumas considerações a respeito do controle de constitucionalidade e como isso pode impactar no direito previdenciário, sobretudo a partir da emenda constitucional 103, conhecida como a reforma da Previdência. Eu queria falar especificamente do controle de constitucionalidade de normas constitucionais. Talvez aí nem todos conheçam esse tema, mas é um tema importante, um tema árido, um tema aí relevante e pouco falado, né? Um tema aí que é pouco explorado e talvez nesse caso, em relação à emenda constitucional 103, ele seja aí algo interessante, seja aí algo relevante para que vocês considerem, né? Porque muitas pessoas questionam alguns dispositivos da emenda constitucional 103 e não basta, nesse sentido, que fique uma mera insurgência, um mero incômodo. Há necessidade de que se judicialize essas questões, que elas sejam aí debatidas na esfera própria, que é a esfera judicial. E aí o melhor caminho é o controle de constitucionalidade. Lembrando aí que no Brasil ele tanto é um controle concentrado, através das ADIs, ADPF, etc., como um controle também difuso, talvez até mais ao alcance de vocês aí, o meu público. Então, vamos avançar um pouquinho com relação a isso, né? Então, sim, pessoal, é possível o controle de constitucionalidade das próprias normas constitucionais. Olha que interessante. Nem todo mundo sabe disso, mas é importante que esse assunto seja aí do conhecimento de vocês, para que vocês pensem, para que vocês tenham aí ferramentas diferentes em mãos. Esse tema surge essencialmente nessa obra aqui, As Normas Constitucionais e Inconstitucionais, do professor Otto Backhoff, um professor alemão, um constitucionalista alemão, e a partir daí se vem desenvolvendo isso na doutrina e também na jurisprudência constitucional, seja no Brasil, seja fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. A ideia, em geral, se resume à possibilidade de discussão das normas constitucionais de reforma ao poder constituinte reformador. O poder constituinte originário não seria aí passível de controle de constitucionalidade. Então, se eventualmente uma regra da Constituição não bate com outra regra, outro princípio da Constituição, deve-se fazer aí um esforço hermenêutico de que eles sejam conjugados, que se compreenda aí a melhor interpretação. Mas não é possível declarar a inconstitucionalidade de uma norma constitucional originária em face de outra norma constitucional originária. Essa teoria, essa doutrina das normas constitucionais inconstitucionais, ela é pautada no controle de constitucionalidade do poder reformador, das reformas constitucionais, das emendas constitucionais. Essas sim poderão ser aí controladas, aí fiscalizadas em relação à sua constitucionalidade. Isso pode se dar aí tanto em relação à forma, ao procedimento com que elas foram editadas, ao processo legislativo, como também em relação ao seu conteúdo, chamados limites materiais. E aí, a ideia das cláusulas pétreas, a forma federativa, os direitos e garantias individuais, enfim, e também aí a ideia, enfim, de alguma outra violação sistêmica, enfim, uma incoerência constitucional que o poder constituinte reformador acabe afrontando aí. Isso, no direito previdenciário, especificamente, eu venho trabalhando naquela perspectiva que vocês conhecem, quem acompanha o meu trabalho, aquela perspectiva dos direitos fundamentais e seguridade social. Por exemplo, nesse livro aqui, que já está na sua 4ª edição, Seguridade Social e Direitos Fundamentais. Eu trago essa conversa para o direito previdenciário. Como é que pode a norma constitucional tratar de seguridade social? A reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, quais são os limites, quais são aí as suas possibilidades. Então, isso é plausível no direito brasileiro. E eu deixo aí, vou finalizando o vídeo com um exemplo. Recentemente foi aí declarada a inconstitucionalidade
das alíquotas progressivas no regime próprio de previdência em relação aos servidores públicos. Aos servidores públicos, a partir da emenda constitucional 103, nós tivemos aí o estabelecimento das alíquotas progressivas, ou seja, as alíquotas vão crescendo conforme a remuneração, conforme o salário dos servidores, e se declarou aí na via judicial recentemente que essas alíquotas progressivas, a partir de um certo parâmetro, possuem um efeito de confisco, ou seja, são tão altas que implicam em um efeito de confisco, e é claro que isso é inconstitucional. Há princípios tributários que vedam aí a tributação nesse grau. Então, o Constituinte reformador não poderia ter estabelecido algumas normas nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então fica aqui a brincadeira, só um recado para vocês. Trabalhem com essa informação, criem teses, busquem aí, enfim, aprofundar o estudo do direito previdenciário com essas questões aí que vão para o direito constitucional, que vão para a teoria geral do direito. É isso aí. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.